Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e seja bem-vindo ao canal O Gnóstico, tá ok? Se você é novo no canal, por favor se inscreva, toque o sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, né? Comente, enfim, tá? Principalmente deixe like, tá? A gente, se você acha que o assunto do canal não lhe interessa, então, pela lógica, faça uma coisa que é muito mais honesta intelectualmente, que é deixar sair do canal. Não fique perdendo seu tempo olhando vídeos para ficar depois comentando, criticando, etc. o vídeo, tá certo? Ah, procure um canal que lhe interesse, que lhe dê mais, que você goste, né, das fantasias que lhe apresenta. Se você também quiser ajudar financeiramente o canal, isso aí depende muito das pessoas de boa vontade. Lamentavelmente, o Brasil ainda tem muita gente egolátrica, egocêntrica, né? Então elas acham que nunca pode, né? E tem uma lei, né? Inclusive no Cabalho, né? Que eu mostrei aqui para vocês, que é engraçado, né? Porque as pessoas adoram falar do, dos princípios, né? O Cabalho, né? Mas elas pouco falam do princípio. Tem um princípio aqui muito interessante, que é o princípio do ritmo, né? Que ele diz que tudo tem fluxo e refluxo. Então, se você ajuda, você recebe ajuda, né? Dá e vos será dado, né? Então, se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pegue a chave Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Nós estamos aí comentando, né, sobre gnóstico ou ateu. Qual a saída? Aí as pessoas dizem, bem, a saída é ser agnóstico, né? Veja, se eu não fosse gnóstico, eu optaria por ser ateu. A grande questão do ateísmo é que o ateísmo é muito teórico. Na prática cotidiana, tem muita gente que acaba sendo muito mais ateu do que os próprios ateus, tá? Porque o ateu teórico, ele fala, ele tem muitas coisas que ele gosta de contestar e tudo mais. Mas aí, né, tem muita gente que diz que tem fé, mas na vida prática é um ateu prático, porque ele vive como se Deus não existisse. Ok? Então, quando a gente expõe essa questão, né, e as pessoas muitas vezes até confundem as coisas, né, quando a gente fala, por exemplo, que quando você fala sobre deidade, é uma coisa. Quando você fala de divindade, é uma coisa. E quando você fala de Deus, é outra coisa. Por quê? Muito simples. Toda deidade, ela é divindade e é Deus. Mas nem toda divindade é deidade
e nem Deus, tá? E todo Deus é uma divindade, mas nem sempre é uma deidade, ok? Então, quando a gente não entende isso, a gente não entende outras coisas. Então, vejam, né? Os ofitas e os setianos, a escola gnóstica ofita e setiana, eles tinham uma maneira um pouco mais complexa do que os valentinianos. Se bem que valentinianos, setianos e etc. surgiram a partir dos ofitas. Tá? Então, o que a gente imagina? É que quando eles abordam os aspectos de como a Sofia, e nós falamos no último vídeo, né? A Sofia, ela desce, né? Uma gota de luz, a gente não pode falar aqui o termo correto, mas uma gota da energia caiu pela mão esquerda da mulher chamada Espírito Santo, a primeira mulher. Ao cair, surge a Sofia. O Cristo vai embora com a sua mãe, o Espírito. E a Sofia fica aqui embaixo brincando com as águas, tal. Ela atraiu uma série de criaturas e ela acabou criando um corpo material para ela. Porque com medo de que essa energia atraísse mais coisas, ela resolveu criar um corpo. O que é que acontece? Quando ela quis voltar para o pleroma, ela não conseguiu, tá? Então ela não teve como voltar para o pleroma com aquele corpo, pesou, né? Então o que é que acontece? Ela se esforçou muito, depois ela consegue, no entanto ela não volta, certo? Ela não volta para o pleroma, mas ela fica no Ogdoade, né? Acima da abdômen, né? Acima dos 7 céus ela fica, né? E aí a gente explicou por que muita gente não consegue fazer a ascensão. E eu disse que há um processo de ascensão, há um processo. Primeiro você precisa ver que há um processo de ressurreição. Não há imortalidade de alma. Isso aí é um besterol que inventaram, tá? Então o que acontece é que existe a ressurreição, tá? Em que o corpo, tá? Eu já fiz vídeo explicando isso há um monte, tá? A ressurreição deveria levar você ao segundo processo, tá? Da ascensão, ok? Mas pode acontecer, certo? De você não conseguir ultrapassar. Aqui, ó. Você ressuscitou, chegou aqui, ficou preso, tá? E os arcontes fazem você voltar para um processo chamado reencarnação. Se não der para ver, é só para que a gente anote isso aí. Reencarnação, ok? Tá? Além desse processo, existe um processo que nós chamamos de... Qual é o nome desse processo? Nós chamamos de fusionamento. Isso é um pouco mais raro de acontecer, tá? Que equivale a dizer que é a transmutação.
Só que o fusionamento é o momento em que o espírito absorve toda a energia e assume o controle total, e a pessoa passa por um processo altamente transformador, em que ela não vai passar nem pelo processo de ressurreição e nem de ascensão, nem de reencarnação. Ela já tá, ok? Isso é importante a gente entender, porque quando o tá? Quando o Marcion de Sinop escreveu o evangelho dele, ele disse que Jesus desceu do pleroma, o Cristo, o Aeon Joshua, ele desceu do pleroma e foi passando pelas esferas dos arcontes até chegar na Terra. Ok? Então esse foi o caminho do Joshua. Ok? Segundo Marcion, ele não tinha corpo físico, mas um corpo aparente. Correto? O que eu profundamente não concordo, tá? Mas eu concordo que ele tenha feito esse processo, e até a hipótese dele, ao chegar na Terra, ele ter se materializado, porque isso é muito normal. Você desce de uma frequência e vibração alta, e uma densidade muito alta. Quando você chega numa densidade mais baixa, você tem que automaticamente, pelo processo, você vai ter que né, se materializar. A Sofia, ela ela teve que abandonar o corpo dela para poder fazer essa ascensão e ficar no oitavo céu, aonde ela foi entronizada, e esse lugar é chamado de paraíso, o oitavo céu. Ok? Certo? Tá. Isso é uma cosmogonia gnóstica ou fita. Então, quando você... É muito interessante, porque os seres humanos, tudo que eles não conseguem compreender, eles resolvem negar. Não é assim? Eu não entendo, então eu nego. Ok? E aí a gente vai ver aqui, né, alguma coisa a mais sobre isso. Tá? Porque quando a Sofia foi enviada, bem aqui, ó, tá bem aqui, ó, ela foi para uma região chamada região intermediária. Tá? Mas, tio Robson, qual é essa região intermediária? Você pode falar para nós? Posso. Deixa eu apagar aqui. Então, ok? Então você vai pegar numere aí. Tem uma região chamada região, eu vou botar só assim, você já sabe o que é, a região metafísica, ou a região que nós chamamos de sobrenatural, aquilo que está acima da natureza, ok? Alguns chamam de espiritual, não gosto muito porque isso dá uma conotação meio, tá? Espiritual. A segunda região, que é a região da Sofia, ok? É a região proto-metafísica, tá? Que a gente chama de préternatural, ou moroncial, ok? E tem a terceira região, tá ok? Terceira região,
que é a região física, ok? Chamada natural também, ok? E aqui é o físico, o natural, tá? Portanto, também chamado de material, tá? Mas sabendo que em todas as outras regiões tem matéria, em densidade e frequências diferentes, mas existem, tá? É uma bobagem as pessoas ficarem falando né, de que existe uma seres inorgânico. Como é que um ser inorgânico vai dar origem a um ser orgânico? Preste bem atenção no que eu estou falando. Porque, pessoal, você só pode criar algo semelhante a você mesmo. Você não pode criar algo diferente de você. Tá? Quando uma mulher engravida, ela gera o quê? Um ser humano. Se ela gerar uma outra coisa, não tem nada mais a ver com humano. Como é que nós podemos dizer que o orgânico surgiu do inorgânico? Você está entendendo? Isso é um lema que as pessoas às vezes. Tá, hoje em dia virou um fanatismo a questão da física quântica teórica. Teórica. Porque há muita coisa da física quântica teórica que não tem comprovação nenhuma científica. Tá? É bom que se deixe claro isso. Alguns postulados são completos. Por exemplo, teoria das cordas, não tem nada que comprove isso. Isso é teorias hipotéticas. Multiverso, teorias hipotéticas. E as pessoas tomam como verdades absolutas, porque elas dizem, não, existe o multiverso, não sei o quê. Porque as pessoas gostam, né, de parecerem muito intelectuais ou muito espirituais, então elas precisam convencer as pessoas de que elas são realmente muito espirituais. Né? E aí a gente vai ver aqui que a Sofia, olha, ela ficou numa região intermediária. Aí quando a gente chega aqui no Ialdabaoth, quem é o Idabaoth? O filho que ela vai, ok? Aí aqui, o que é que acontece aqui? Fala o seguinte, enquanto isso, um filho, Ialdabaoth, nascido dela, do contato com as águas, tá? Isso é a versão ofita e setiana. Tendo em si um certo corpo da luz incorruptível que lhe foi deixado por sua mãe por meio da qual trabalha, gera das águas um filho sem mãe. E este filho, da mesma maneira, outro, até que houvesse 7 arcontes ao todo governando os 7 céus. Tá? É chamada da Abdômade. Tá? A mãe completa, então, uma Ogdoade. Tá? Então, tem o Ialdabaoth, ok? O Ial, o Sabaoth, o Adonaios, o Elaios, o Estafaios, tá? Aqui está Estafanos, Horaios, tá? São os 7 que comandam aí, essa região, tá? Eles vão, vejam, eles vão até o limite do protometafísico, do mundo protometafísico. Porque a região do meio, essa região chamada protometafísico ou préternatural, é ocupada por seres, tá, chamados seres sofiônicos. Ok? Certo? Os seres que habitam a dimensão metafísica, eles são seres fractais.
Os seres que ocupam a região intermediária protometafísica são seres moronciais, ok? E os seres que ocupam as dimensões, as densidades, é melhor falar assim, as densidades do mundo físico, que vai variar em frequência e vibração, eles ocupam até ali o sétimo céu. Então, todo mundo que desencarna, morreu, ok? Após a sua ressurreição, ela é automaticamente, se ela for uma pessoa psíquica, ela vai ficar muito perdida. Se for ílica, pior ainda, porque ela é muito massificada, ela não vai dar conta de subir. Tá? Se ela for um pneumático, ele passa, tá, pelas esferas arcônticas e chega ao paraíso. Chegando ao paraíso, não é que o paraíso lá é um lugar assim, tipo assim, olha, lá tem muita... É um lugar assim onde você fica ouvindo harpa, anjinho cantando e um monte de coisa, não. O paraíso é uma região, tá? Diríamos assim, é uma região que ela não é nem física e nem metafísica. Ela não é nem protofísica e nem física nem metafísica. Ela é protofísica. Então ela está entre esses elementos aí. Veja, por que eu vou falar isso? Porque assim, ó, quando eu apago isso aqui, quero mostrar uma coisa para vocês, ok? Tá. Então vamos lá. Você tem aqui um primeiro princípio, tá? Luz. 2, você tem aqui som. 3, você tem aqui movimento. Isso aqui você chama energia. Isso aqui você chama frequência. Isso aqui você chama vibração. Ok? Desculpa a letra aí. É só para você ter uma noção. Essas coisas, elas se afunilam, ok? Criando um elemento chamado éter. Tá? O éter vai dar origem a fogo, tá? Vou até apagar aqui. Fogo, água, terra. Ok? Mas, Robson, não está faltando aí? Então tem 1, né, 4, 5, 6, 7. Não por quê? Porque o ar, pessoal, ele está intrinsecamente ligado a esse aqui, ó. Ok? Certo? Então tudo começa com a energia, tá? Portanto, a luz, o som e o movimento, que vão dar origem ao éter. E o éter vai dar origem ao fogo, à água e à terra.
certo? Precisamos ter essa concepção. Então, em tese, tudo é luz. Mas a luz, ela sofreu, né? Ela sofre com a frequência e com a vibração. Então, portanto, com som e com movimento. Porque o céu tem som. Portanto, também tudo se move. Certo? O éter é, diríamos assim, é a substância vital que mantém a realidade dentro de um processo de equilíbrio. O éter, ele vai variar também em densidade, frequência e vibração. Ok? O éter que nós temos na Terra, ele não é o mesmo éter que está acima da Lua e nem mesmo o éter que está acima, tá, de Saturno. Ele muda completamente a frequência. Certo? Ok? Então, aquilo que as pessoas chamam de campo eletromagnético, ele é produzido pelo movimento, pela vibração, pelo som e movimento. Portanto, pela frequência e vibração. Ok? Portanto, quem dá estrutura corpórea ao resto é o éter. É o éter. Então, nós respiramos éter. Mas o nosso éter terreno, ele é denso. Por que ele é denso? Porque ele tem que... Ele teve que se densificar para criar esses três elementos, o fogo, a água e a terra. Porque o ar, pessoal, ele nem podia ser contado como um elemento. Ok? Porque o ar equivale ao éter. A outra coisa é que o éter, quando você retira ele da física, Por que a física sofreu uma mudança tremenda? Porque o Einstein resolveu tirar o éter. Depois, perto da morte, ele consertou, mas não ficou tão evidente. Então, os físicos, por puro preconceito, tá, tiraram o éter da equação da física, ok? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que, por exemplo, a Sofia era energia. E à medida que ela brincou nas águas, houve uma frequência e uma vibração que alterou automaticamente, certo? Criou o éter, ok? Certo? Portanto, o éter é nele que circulam os átomos, tá? E todos os elementos da física, né? Então, você só entende essa análise olhando dessa forma. Em qual mar ela estava brincando? Ela estava brincando numa água, né? No mar. O mar só pode ser água, tá? Então, a água é um elemento volátil, todo mundo sabe disso. Ela é condutora de energia.
Se você pegar, descer aonde caiu um fio elétrico e tiver chovendo, você desceu do carro, você morreu. Porque ela é condutora de energia. Tá? Ela é condutora de energia. Tá? Então tem partículas de hidrogênio, né? Porque a água é H2O, né? Hidrogênio e oxigênio. Ok? Então, portanto, existem partículas de água. E hoje já se sabe, que a própria NASA divulga isso, que há regiões no espaço onde eles encontraram água. Tá? Então a Sofia estava brincando com uma hipotética água? Não. Só que não é uma água, diremos assim, fisicamente igual à água que nós temos na Terra. Mas é água. Né? Então você tem que passar por esse entendimento para que você saiba por que que isso aconteceu. Tá? Mas aconteceu que esses filhos lutaram pela maestria com seu pai e Aldabaote. Começou uma luta entre eles, entre os arcontes. E ele sofreu grande aflição. E lançando seu olhar desesperado sobre os resíduos da matéria abaixo, ele, através deles, consolidou seu desejo e obteve um filho, Efiomorfos, a serpente, tá? Formado nous, onde, tá? De onde vem o espírito e a alma. Tá? Presta bem atenção. E todas as coisas deste mundo inferior, mas onde vieram também o esquecimento, a maldade, o crime, a inveja, a morte, e Aldabaote, estendendo-se sobre o céu superior, excluiu de todos os que estão abaixo o conhecimento de que havia algo superior a ele. Tá? Prestem bem atenção. Olha o que ele fez. Ele excluiu de todos que estão abaixo do sétimo céu, tá? Ok? Excluiu de todos que estão abaixo o conhecimento que havia algo superior a ele. E tendo envaidecido o orgulho pelos filhos que ele gerou, sem a ajuda da sua mãe, que ele gritou: Eu sou Deus e acima de mim não há outro. Nisso sua mãe ouviu e gritou: Não minta, Yaldabaoth. Acima de ti, tá, está o pai de todos, o primeiro homem e o filho do homem. Então preste bem atenção no que ela está dizendo. Existe o primeiro homem e o filho do homem. Quem é o primeiro homem e o filho do homem? O primeiro homem e o filho do homem está bem aqui, ó. Primeiro homem e o filho do homem, que é o segundo antropos, é o segundo ser humano, ok? O terceiro está bem aqui, ó, certo? Terceiro aqui, ó, ok? Então, se eu vou até marcar aqui com vermelho, ó, ok? Então, aqui está o terceiro antropos, ó. Então, ela fala, acima de você tem o primeiro homem, que é o Bitos, e o autogênero, que é o filho unigênito. Correto? Então vamos lembrar que esses três aqui, eles são deidades estáticas. Estática por quê? Não é porque não tem movimento, é que eles não podem, eles não têm
como sair do pleroma. Porque se eles saírem do pleroma, o que é que ocorre? Ocorre um colapso em todo o cosmos, tá? Se é que você está me entendendo, ok? Então ele está dizendo exatamente isso aqui, ó, tá? Então ela disse, olha, acima de você tem o primeiro homem e o filho do homem, ok? Quando os poderes celestiais se maravilhavam com a voz, e Eldabaote, para chamar a atenção deles, exclamou, vamos fazer um homem à nossa imagem. Então, os 6 poderes firmaram um homem gigantesco, tá? A mãe Sofia, tendo dado assistência ao projeto, para que desta forma ela possa recuperar o fluido da luz de Yaldabaoth. Olha, o que é que ela estava querendo? Para ela recuperar o fluido da luz que estava em Yaldabaoth, que era dela, ela teve que usar uma estratégia que era fazer com que o Yaldabaoth soprasse sobre o humano, né? O Antropos. Para quê? Porque quando ele soprou, ele jogou para dentro exatamente esse fluido, né, de luz. Ok? E aí, é isso que também eles têm raiva dos humanos. Porque nós temos algo que eles não têm. Esses seres criptoterrestres, eles não têm aquilo que nós chamamos de espírito ou consciência, no sentido, né, de como entendê-los. Esses seres são muito mecânicos. Eles pouco têm empatia com os humanos ou qualquer coisa semelhante. Tá? Os arcontes, né, porque arconte é um gênero e existem várias espécies de arconte que ele criou, inclusive os anjos, tudo que você possa imaginar, ele criou. Tá? Mas esses seres, eles participam, tá, de um mundo préternatural. Por quê? Porque eles têm uma natureza semelhante à dos eões, mas eles têm limitações. E eu já falei sobre isso. Então, quando um Aeon, quando um arconte vem à Terra, quem assistiu à série Feria, verificou, quando o arconte vem à Terra, ele tem que ocupar um corpo. Porque se ele passar muito tempo aqui, com um corpo aparente, ele corre o risco de morrer. Então, o que ele faz? Ele precisa ocupar um corpo humano. Certo? Vamos lá. Ok? Pois o homem que os 6 haviam formado permaneceu incapaz de se levantar. Tá vendo? Olha, permaneceu incapaz de se levantar, contorcendo-se como um verme, até que trouxeram ao Pai. E ele soprou nele o sopro da vida, e assim esvaziou seu poder. Olha aqui o que ele fez. Ele soprou o sopro da vida e esvaziou do seu poder. Mas o homem, tendo agora pensamento e concepção, nous e etimeses, imediatamente agradeceu ao primeiro homem. Ele não agradeceu ao Yaldabaoth, ele agradeceu ao primeiro homem, que é o Bitos, desconsiderando aqueles que o criaram. Neste, Yaldabaoth, tendo ciumento, planejou despojar o homem por meio de uma mulher, e formou Eva, de cuja beleza os 6 poderes, sendo apaixonados, geraram filhos dela.
a saber, olha o que os sofitas vão dizer, a saber, os anjos. Ok? Então Sofia planejou por meio da serpente, olha só, olha aqui, ó. A serpente aparece aqui, né? Seduzir Adão e Eva a transgredir o preceito de Yaldabaoth. Tá? Então eles precisavam transgredir o preceito do Yaldabaoth. E Eva, aceitando o conselho de alguém que parecia o filho de Deus, tá? Olha só, ok? Convenceu Adão também a comer da árvore proibida, ok? E quando comeram, adquiriram conhecimento do poder que está sobre todos, e foram afastados daqueles que os criaram. Então o Yaldabaoth, olha o que ele fez, expulsou Adão e Eva do paraíso, tá? Do jardim do Éden. Mas a mãe esvaziou-os secretamente do fluido da luz para que não compartilhasse da maldição ou da reprovação. Então eles foram lançados neste mundo, assim como a serpente que foi descoberta trabalhando contra seu pai. E ele trouxe os anjos para cá sob o seu poder e gerou 6 filhos, uma contrapartida da Abdômade, do qual seus pais eram membros. Estes 7 demônios sempre se opõem e frustram a raça humana por causa do qual foi derrubado. Adão e Eva, principalmente, tinham corpos leves e claros, por assim dizer, espirituais. Com a sua queda, tornaram-se opacos e grosseiros, e seus espíritos também estavam lânguidos, porque haviam perdido tudo, exceto o fôlego deste mundo inferior, que seu Criador havia soprado neles, até que Prunicos, tendo pena deles, lhes devolveu o doce odor do fluido da luz, através do qual eles despertaram para o conhecimento de si mesmo e souberam que estavam nus. O que foi dito acima é claramente uma variante do relato da criação no capítulo 1 do livro de Gênesis, mas com a principal diferença de que Deus, único, onipotente da história bíblica original, aqui é descrito como Yaldabaoth, um dos muitos seres divinos e não mais importante deles, com a sua reivindicação exclusiva. A divindade é descrita como uma usurpação arrogante e falsa. A história prossegue dando uma versão da história do Antigo Testamento na qual Yaldabaoth é representado fazendo uma série de esforços para obter adoração exclusiva para si mesmo. Olha aqui, né? Os esforços, ó. Para obter adoração exclusiva para si mesmo, para se vingar daqueles que causaram recusaram a pagá-la, enquanto o contrariado por Prunicos ou Sofia, que se esforça para esclarecer a humanidade quando a existência de poderes superiores mais merecedores de adoração. Em particular, os profetas eram cada um órgão de um dos Hebdômade, quer dizer, um dos 7 arcontes, cuja a glorificação era o seu tema principal. Foram, no entanto, inspirados por Sofia a fazer revelações fragmentárias sobre o primeiro homem e sobre Cristo acima, cuja descida ele também fez com que fosse prevista. Tá? Então, até aqui nós estamos vendo a história do Yaldabaoth. Então, o que é que o texto está falando para a gente? Que os profetas, cada profeta, os ofitas, colocaram a cada 2 profetas para um arconte. Tá? Quer dizer, aquele arconte era quem inspirava aqueles profetas.
No entanto, a Sofia usou de artimanha para que os profetas de Ialdabaote ou do Javé, pudessem também falar do Cristo, tá? Certo? E do Deus superior, do Bitos. Mesmo eles não sabendo disso, para você ver que há uma guerra. Então, os profetas bíblicos são, na verdade, servos dos arcontes, mas eles deixaram, ainda que fragmentalmente, mensagens que a Sofia acabou engendrando neles, né? Eles foram, assim, é um termo meio forte, mas meio que manipulados para falarem de coisas superiores, tá? Que é isso que aconteceu, ok? Então, muito bem. Quando a gente olha aqui o que os ofitas pensavam sobre a redenção, eles vão dizer aqui assim, ó, aqui chegamos à versão dada da história do Novo Testamento neste sistema, tá? No sistema ofita. Sofia, não tendo descanso nem no céu nem na terra, implorou a ajuda da sua mãe, a primeira mulher, quer dizer, o Espírito Santo. Ela, com pena e arrependimento da filha, implorou ao primeiro homem, ao Bitos, que Cristo fosse enviado em seu auxílio. Sofia, informada da ajuda que estava por vir, anunciou seu advento por João Batista. Preparou o batismo de arrependimento e, por meio de seu filho Ialdabaote, preparou uma mulher para receber a anunciação de Cristo, para que, enquanto ele viesse, pudesse haver um vaso puro, limpo, para recebê-lo, a saber, Jesus, que, tendo nascido de uma virgem pelo poder divino, era um sábio, tá? Mais puro e mais justo do que qualquer outro homem. Cristo, então, prestem atenção nisto aqui, Cristo, então, certo? Cristo, então, aqui, ó, Cristo, então, aqui, desceu pelos 7 céus, agora eu falei sobre isso, assumindo forma dos filhos de cada um ao descer, a primeira privando cada um de seus governantes de seu poder. Pois onde quer que Cristo viesse, o fluido da luz corria para ele. E quando ele veio a este mundo, ele primeiro se uniu à sua irmã Sofia. E eles se refrescaram como noivo e noiva. Os dois unidos desceram em Jesus, embora nunca tenham realmente habitado na sua carne. Na carne de quem? De Jesus. Que assim se tornou Jesus Cristo. Então ele começou a fazer milagres e a anunciar o Pai desconhecido e a declarar-se manifestamente o filho do primeiro homem. Ele se declarava filho do Bitos, tá? Do primeiro homem lá, tá? Do primeiro antropos, do primeiro humano, não é o primeiro homem, primeiro humano, tá? Então Ialdabaote e os outros príncipes dos 7 céus, irados, procuraram crucificar Jesus, mas Cristo e Sofia não compartilharam de sua paixão, tendo se retirado para o Aeon incorruptível. Mas Cristo não se esqueceu de Jesus, mas enviou um poder que elevou seu corpo, não de fato seu corpo escolhido, pois carne e sangue não podem apoderar-se do reino de Deus,
mas seu corpo animal e espiritual. Foi assim que Jesus não fez milagre nem antes do seu batismo, quando foi unido pela primeira vez a Cristo, nem depois da sua ressurreição, quando Cristo se retirou dele. Jesus então permaneceu na terra após sua ressurreição 18 meses. E, a princípio, ele mesmo não entendendo toda a verdade, mas iluminado por uma revelação que lhe foi dada posteriormente, que ele ensinou a alguns escolhidos dos seus discípulos e então foi levado para o céu. Tá? A história continua contando que Cristo, sentado à direita do Pai Aldabote, sem seu conhecimento, enriquece-se com as almas daqueles que o conhecem. Tá? Então veja que aqui eles vão falar uma coisa interessante aqui, ó. Certo? Ele senta-se sentado à direita do Pai. Essa é uma ideia ofita que não é compartilhada com todos os gnósticos, tá? Porque os outros gnósticos acreditavam que Jesus, o Cristo, foi levado para o oitavo céu, onde está Sofia. Ok? Certo? Pois como as almas justas, em vez de retornar a ele, estão unidas a Cristo, e Aldabaoth cada vez menos capaz de converter qualquer fluido de luz, as almas, depois de entrarem neste mundo, e só pode soprar nelas seu próprio hálito animal. A consumação de todas as coisas ocorrerá quando, pela união sucessiva das almas justas com Cristo, a última gota do fluido de luz for recuperada deste mundo inferior. O sistema aqui exposto evidentemente implica um conhecimento considerável do Antigo Testamento por parte do seu inventor ou expositor. Começa com o Espírito de Deus movendo-se sobre a face das águas e resume a história subsequente, mencionando até mesmo os nomes dos escritores sagrados. No entanto, o que não é obra daqueles que são amigos do judaísmo fica evidente pela hostilidade demonstrada ao Deus dos judeus, que é representado como uma mistura de arrogância e ignorância, travando guerra contra a idolatria por meio do amor à exaltação própria, mas constantemente frustrada e superada pela habilidade do conhecimento superior. Os atributos femininos atribuídos ao Espírito Santo indicam que o grego não era a língua nativa do criador deste sistema, porque no sistema grego é neutro. Tá? Esta conclusão é confirmada pela ausência de elementos derivados dos sistemas filosóficos gregos. Se, por exemplo, compararmos com o sistema, este sistema com o de Valentim, com Valentino, ou os valentinianos, descobrimos imediatamente tanta concordância em características essenciais que nos asseguram a identidade substancial da fundação dos dois sistemas, mas o sistema valentiniano contém vários elementos derivados da filosofia grega, ao passo que este que estamos descrevendo, que é o ofita e setiano, pode ser explicado a partir de fontes puramente orientais. Temos, portanto, o direito de considerar que esta última como representando a forma mais original. O repórter desse sistema está claramente familiarizado com o Novo Testamento, pois adota uma frase da Epístola aos Coríntios, que ele sabe que Jesus habitualmente falava a si mesmo como Filho do Homem, e ao negar que Jesus realizou milagres antes do batismo,
ele adota a história contada dos evangelhos em oposição àquela contada dos apócrifos da infância. O lugar da doutrina da Trindade ocupa nesse sistema é significativo. Embora, né, seguindo Teodoreto, tenhamos dado o nome de Ofita ao sistema descrito por Irineu, terá sido visto que a doutrina relativa à serpente constitui uma parte muito subordinada ao sistema. Na passagem imediatamente seguinte ao capítulo que analisamos, Irineu mostra a familiaridade com uma seção da escola que pode ser chamada de Ofita no sentido próprio da palavra, alguns ensinando que a própria Sofia era a serpente, alguns glorificando Caim e outros amigos de Deus do Antigo Testamento. Então, a gente vai ver, tá, que os ofitas, eles são citados em Orígenes contra Celso, né, em que ele vai falar exatamente sobre eles, tá? E uma das coisas que os ofitas tinham muito era isso aqui, pessoal. Eles usavam muito esse tipo de coisa aqui, né? Que são gráficos, tá? Por exemplo, né? Olha aqui, ó. Ok? Aqui são os sete arcontes, tá? Então, o nome dos príncipes do Abdômade, fornecidos por Orígenes, concordam completamente com a lista de Irineu, tá? Orígenes dá os nomes dos 7 demônios, Irineu apenas dá o nome dos seus chefes. Mas isso é suficiente para estabelecer uma coincidência mais do que a acidental, pois é um nome que não deveríamos esperar encontrar com o nome, como um nome de um demônio. Pode saber, Miguel, o nome prunicus também encontrado em relatos de Orígenes. Orígenes, que deve ter sido um dos segredos valiosos dessa seita, né? Então, vocês vão perceber que bem aqui, ó, nessa parte aqui, na atmosfera da Terra, eles vão descrever os 7 arcanjos que alguns a gente conhece, que é Miguel, Rafael, Gabriel e etc. Tá? Então, veja que os ofitas, eles têm uma visão, e você vê que o texto próprio explica que eles provavelmente tenham sido os menos influenciados pela cosmovisão grega. Ok? Certo? Diferente de Valentim. Valentim, ele teve muito contato com as ideias gregas, principalmente com o pitagorismo, que eu já mostrei aqui, por sinal. Certo? Aí quando você vai no Contra as Heresias, tá? Eu vou aqui no Tratado Tripartite para mostrar uma coisa interessante também, que a gente precisa aprender. Quando você chega bem aqui, olha só. Ele vai falar aqui sobre isso aqui, ó. A conversão do Logos. Você vai ficar meio que pensativo, porque é o seguinte. O Logos diz o seguinte: o Logos foi uma causa daqueles que surgiram e ele continua ainda mais perdido e surpreso. Uma vez de perfeição, ele viu um defeito. Em vez de unificação, ele viu a divisão. Em vez de estabilidade, ele viu perturbações. Em vez de descansos, tumulto. Nem lhe foi possível fazê-los cessar a perturbação amorosa, tá? Nem lhe foi possível destruí-la.
ele ficou completamente impotente, uma vez que sua totalidade e sua exaltação o abandonaram. Aqueles que surgiram sem conhecer a si mesmo não conheciam os pleromas dos quais surgiram, e não conheciam aquele que era a causa de sua existência. O Logos, tá? Entanto, estando em condições tão instáveis, não continua a produzir nada parecido com as emanações, as coisas que estão no pleroma, as glórias que existem para a honra do Pai. Em vez disso, ele gerou pequenos frascos prejudicados pelas doenças pelas quais ele também foi prejudicado. Era a semelhança da disposição que era uma unidade, aquilo que era a causa das coisas que não existem desde o início. Tá? Então, você vai ver aqui, por exemplo, que diz o seguinte: aquele que está no pleroma foi o primeiro a quem ele rezou e ele lembrou. Então ele se lembrou de seus irmãos individualmente, ainda sempre uns com os outros, então todos eles juntos, mas eles de todos eles, o Pai. A oração do acordo foi uma ajuda para ele em seu próprio retorno à totalidade, pois a causa de sua lembrança daqueles que existem desde o início foi sua lembrança. Este é o pensamento que chama de longe, trazendo de volta. Tá? Então, eles estão falando aqui do Logos, tá? Mas você pode estar pensando que esse Logos aqui está se referindo a coisa. Não. Tá? Aqui eles vão falar também sobre a emanação do Salvador. Tá? O Logos que se movia tinha a esperança e a expectativa daquele que é exaltado. Quando aos das sombras, ele separou deles em todos os sentidos, pois lutam contra ele e não são nada humildes diante dele. Ele estava satisfeito com os seres do pensamento. E quando aquele que está estabelecido desta forma, o que está dentro do limite, é levado, lembrando-se daquele que é defeituoso, o Logos trouxe à luz uma maneira invisível ante aquele que vieram a existir de acordo com o pensamento, de acordo com aquele que esteve com eles até a luz do alto. Brilhou sobre ele como um doador de vida, aquele que foi gerado pelo pensamento de amor fraterno dos pleromas pré-existentes. Tá? Então aqui no Tratado Tripartite ele vai dizer tudinho como é que o Salvador vai vir, né? Vai chegar à Terra. Agora presta atenção que no sistema Ofita você já observa o seguinte: eles dizem o quê? Que Jesus se uniu ao Cristo no momento do batismo. Que antes do batismo Jesus não fez milagre nenhum. Ok? Inclusive, eu vou tentar encontrar aqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Eu vou mostrar uma coisa para vocês interessantíssima. Ok? Deixa eu pegar aqui, gente. Só um papelzinho para a gente. Deixa eu ver aqui. Bem aqui. Aqui. É muito papel, pessoal, que a gente tem, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade nos estudos e tudo, e a gente procura ter muita
ter os materiais à disposição para a gente poder falar com vocês, ok? No Evangelho de Pedro, tá? Então, chega um momento, né, em que ele, na hora da crucificação, Jesus, né, ao meio-dia, quando as trevas cobriam, ele vai dizer assim, ao meio-dia, quando as trevas cobriam toda a Judéia, eles agitavam e angustiavam, supondo que o sol tivesse se posto, mas ele ainda estava vivo. E está escrito para eles, não se põe o sol sobre um justificado. E um deles disse, dá-lhe de beber fel com vinagre. Fizeram a mistura e lhe deram para beber. E cumpriram todo enchendo desse modo a medida dos seus pecados sobre a cabeça. Muitos andavam com fachos, pensando que fosse noite, e retiravam-se para repousar. O Senhor gritou. E aí, olhe, presta atenção o que Jesus vai gritar, porque não está assim nos evangelhos, ok? Ele grita, minha força, tu me abandonaste? Enquanto assim falava, foi assumido na glória. Tá? Então, lá onde está escrito nos evangelhos, em que ele diz, Eloi, 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 lama sabachthani. O evangelho de Pedro diz não. Ele não gritou assim, ele gritou, minha força, minha força. Por que me abandonaste? Aí vocês estão vendo que os ofitas disseram que no momento da crucificação, Sofia e Cristo se retiram de Jesus, mas depois, né, eles enviam, né, para ressuscitá-lo. Agora prestem bem atenção que no Evangelho é narrado que quando Jesus se aproxima para o batismo nas águas do Jordão, de fato o que é que ocorre? Aparece o Espírito, que portanto o Espírito não é a contraparte, é a mãe de Jesus, do Cristo. Tá? E é a mãe de Sofia. O Cristo só foi enviado porque a Sofia pediu por socorro. Tá? Então o Cristo e a Sofia assumiram o corpo de Jesus, né? Quem estudou aqui aquela série Walkings, né? O fenômeno é muito parecido, né? Então Jesus ali recebe, né, a unção, se torna o Cristo, e estão junto ali Cristo e Sofia. Não é que Cristo e Sofia são o mesmo ser. Eles são seres, na verdade, eles são contrapartes, né? Porque a mãe deles é o Espírito Santo, que é a primeira mulher. Na escola Ofita. Correto? Na escola Ofita. Então, preste bem atenção nisso aqui. Tá? Então, você vai entender, né? Ele vai descrever aqui Irineu contra as heresias, tá?
Ele vai falar, né? Por conta disso, Yaldabaoth, olha aqui, ó, ok? Elevando-se em espírito, vangloriou-se sobre todas as coisas que estavam abaixo dele, exclamou: Eu sou o Pai e Deus. Tá? E é aí que ela vai responder: Não minta, Yaldabaoth, pois o Pai de todos, o primeiro Antropos, está acima de você. Assim é o Antropos, filho de Antropos. Então todos estavam perturbados com esta voz. Tá? Aí descreve toda a criação do homem, né? Aí ele vai sentir inveja, formou um propósito de esvaziar novamente o homem por meio da mulher. Produziu uma mulher de sua própria entimese, a quem Pronicos, acima mencionado, agarrando-se, esvaziou-a imperecivelmente de poder, né? Imperceptivelmente de poder. Mas outros, vindo, admirando sua beleza, chamaram Eva e, se apaixonando por ela, geraram filhos com ela, e eles também declararam serem anjos. Mas sua mãe, Sofia, astutamente elaborou um esquema para seduzir Eva e Adão por meio da serpente. Tá? E nós já, inclusive, falamos sobre isso, né? Aqui vamos falar, inclusive, que a Eva, olha aqui, ó, ela cometeu adultério, né? Então, e Aldabaoth, através daquele esquecimento que estava envolvido, e não prestando nenhuma consideração a essas coisas, expulsou Adão e Eva do paraíso, porque eles tinham transgredido seu mandamento, pois ele tinha o desejo de gerar filhos de Eva. Olha só, tá? Então, olha o que está escrito aqui. Pois ele tinha o desejo de gerar filhos de Eva. E no texto que a gente já leu em outros textos, né, o que é que ocorre? O Yaldabaoth tem, tá, na Gnoses de João, ao contrário, eles falam que aqui é falado que o Yaldabaoth tem o quem? O Caim e o Abel, são filhos dele com a Eva. Tá? Aqui os ofitas dizem assim, ó, não realizou seu desejo porque a mãe se opôs a ele em todos os pontos, e secretamente esvaziou Adão e Eva da luz do qual eles tinham sido borrifados, a fim de que aquele espírito que procedia do poder supremo não pudesse participar nem da maldição nem do opróbrio, ok? Então eles estão aqui, certo? Adão e Eva tinham anteriormente, eu já falei sobre isso, sobre o corpos deles e tudo mais, e Aldabaoth novamente ficando indignado com o homem, porque ele não adoravam e honravam como Pai e Deus, enviou um dilúvio sobre eles para que pudesse destruí-los todos de uma vez. Mas Sofia se opôs a ele neste ponto também. E Noé e sua família foram salvos na arca por meio da aspersão daquela luz que procedia dela. Através dela, o mundo foi novamente preenchido com a humanidade. O próprio Dabaoth escolheu um certo homem chamado Abraão entre estes e fez um pacto com ele no sentido de que sua semente continuasse a servi-lo e ele daria a terra de herança. Depois, por meio de Moisés, ele trouxe os descendentes de Abraão do Egito e deu-lhes a lei e os fez judeus. Entre aquele povo, ele escolheu 7 dias, que ele também chamam de sagrado Ebidômade. Cada um desses recebe o seu próprio arauto com o propósito de glorificar e proclamar a Deus, para que, quanto os demais ouvirem esses louvores, eles também possam servir aqueles que são anunciados como deuses pelos profetas. Então, vocês veem que no Gnoses de João,
quando o Yaldabaoth envia o dilúvio, foram muitas pessoas salvas. Não foi só Noé. Então você lê o Gênesis, lê os textos gnósticos e lê, né, os textos de Gilgamesh, de Atrahasis, né, os textos sumerianos que descrevem também o dilúvio, você vai ver as semelhanças que existem. Os gnósticos mostram que muitos foram salvos, não foi só a família de Noé. Aí, os ofitas vão dizer que o Yaldabaoth escolheu Abraão e tal, e fez toda aquela, né, para criar um povo para ele. Ok? Certo? Mas nós vamos ainda entrar nesses detalhes, vamos analisar outros aspectos com os próximos vídeos que a gente vai fazer, correto? Só peço a você que ajude a gente, por favor, não esqueça de deixar o like e, por favor, se puder colaborar, use a chave Pix na capa do vídeo, na thumbnail, tá? Forte abraço e até o próximo.